Seja muito bem-vindo a mais um programa Viva Melhor, que tem sempre como objetivo levar informações positivas até a sua casa, para melhorar o seu dia a dia. Hoje o tema é muito importante. Vamos falar sobre uma doença crônica, que já é considerada epidemia global. É a obesidade. Atualmente, cerca de 24% dos brasileiros estão obesos e até 2030, 1 em cada 3 adultos deve estar bem acima do peso. A obesidade, inclusive, é considerada a segunda maior causa de câncer, perdendo apenas para o cigarro. Para trazer mais informações sobre o assunto, está aqui no estúdio a endocrinologista Ana Paula Guilherme. Pegue seu suco, seu cafezinho e fique com a gente. O programa Viva Melhor está só começando. Hoje o tema aqui do programa Viva Melhor é obesidade, uma doença crônica que já virou epidemia global. Para falar sobre esse assunto, aqui ao meu lado, Ana Paula Guilherme, nossa endocrinologista. Seja muito bem-vinda. Obrigada mais uma vez pelo convite. É uma honra estar com você aqui. E mais uma vez falando sobre obesidade, Ana Paula. Doença crônica, epidemia. Nós temos passado por uma expansão da obesidade, né? E o que chama a atenção dos dados estatísticos não é só que isso vem crescendo entre os adultos, isso também vem crescendo nas crianças e nos adolescentes. Se a gente for fazer uma projeção, para talvez daqui mais 10 a 15 anos, a gente vai ter uma incidência de obesidade na casa dos 40% a 60% da população. Se a gente pegar a população adulta e criança e adolescente. Lembrando que a criança que passa os primeiros 5 a 7 anos acima do peso, ela já tem uma predisposição aumentada de ser um adulto obeso. Então, a obesidade na infância e no início da vida da adolescência já é um fator de risco para que aquela pessoa venha a ser um obeso durante a vida adulta. Então, a gente precisa olhar com muito amor, com muito carinho, sobretudo para essa geração que vem vindo, porque nós estamos cada vez mais nos afastando da comida de verdade, nos aproximando daquilo que é industrializado, e obviamente tudo que é industrializado, além de toda a questão de aditivos químicos, gordura a mais, açúcar a mais, que é aquilo que é o palatável, que tem o poder viciante do alimento, a gente ainda vai ter esse agravamento que serão adultos obesos. A gente tem multiplicação das células de gordura ainda durante a infância. Na embriogênese, na nossa formação, a gente tem vários tipos de gordura marrom, que é a gordura de grande proteção, e isso acaba evoluindo na nossa evolução. E a gordura ruim, que é aquela gordura visceral, é a que nos adoece e essa não regride. E depois que a célula de gordura multiplica, ela não morre. A célula de gordura, ela tem a capacidade de ficar mais cheinha ou mais vazia, mas ela não morre. Então, quando eu passo a infância e a adolescência acima do peso, eu estou replicando células de gordura. Caramba. Então, consequentemente, eu vou ser um adulto com um número maior de adipócitos, que são nossas células de gordura, e a consequência disso é que eu posso vir a emagrecer, claro. Né? Não é o fato de eu ter multiplicado célula de gordura que é um carimbo, um selo de que eu tenha obrigatoriamente que ser obeso. Mas o grande problema é que eu tenho esse número de células aumentadas e eu vou carregar esse número de células o resto da minha vida. E a consequência disso é que a dificuldade de manter peso também vai ser maior, porque eu consigo murchar o adipócito quando eu emagreço. Então, o adipócito é uma célula que vai acumulando gordura ali dentro. Quando eu emagreço, essa célula dá uma murchadinha, por isso que o aspecto fica mais fino. Mas ela tá ali, ela não vai morrer. Então, temos que ficar atento, sobretudo às nossas crianças também. Você falou da alimentação e provavelmente também porque estamos cada vez mais parados na frente das telas. Acho que a alimentação, atividade física, quais seriam os principais? É assustador porque assim,
As crianças de hoje parece que elas já nascem procrastinadas, né? Elas têm mais dificuldade de fazer o enfrentamento daquilo que envolve qualquer tipo de dificuldade. E a atividade física é uma delas. Então, é óbvio que quando a gente tem bons exemplos em casa, se a gente tem pais que têm o hábito do exercício físico, se os pais têm hábito de fazer atividades ao ar livre, é mais fácil dessa criança crescer com isso e ela ter um ganho a mais com relação à atividade física. Mas numa média geral, todo mundo está cansado, todo mundo tem falta de vontade de fazer coisas que possam melhorar a sua qualidade de vida. Caramba. E a criança, ela sempre vai ser um reflexo do meio. Então não adianta ofertar para a criança um brócolis se eu estou comendo um sanduíche. Então, e o exemplo move, né? A gente precisa ficar atento com relação a isso às crianças. E uma coisa que é bem interessante, se a gente for voltar, eu sou de uma geração que a educação física da escola valia nota, igual toda outra disciplina. A gente reprovava em educação física se não tivesse frequência, se não tivesse nota. Tinha uma média de aulas de educação física na semana de 3 aulas. O que a gente vê hoje nas escolas? Quando muito, as crianças têm uma aula de educação física. Uma grande parte das vezes, essa uma única aula de educação física na escola é teórica, não é prática. Nossa, gente. E, consequentemente, cada vez as crianças estão menos expostas a conhecer os esportes. Isso. Então, o que eu vejo assim, a educação física da minha época, mesmo que eu não fosse ser uma jogadora de vôlei, a gente aprendia todas as regras do esporte, a gente aprendia a sacar, a gente aprendia a tocar, a fazer os toques do vôlei. As crianças de hoje, elas passam pela primeira infância e pela adolescência sem conhecer o esporte. E normalmente é na educação física que é a porta de entrada. Para você despertar. Isso, para você pegar o gosto e às vezes ir, né, fora de sala de aula, fora da escola e procurar, né, aulas, né? Eu falo que eu nunca fui muito, assim, jeitosa para esporte. Mas dentro daquilo que me foi apresentado de esporte coletivo, o que parecia que eu tinha mais aptidão foi o handebol. Então, quando entrou naquela fase de buscar algum esporte para fazer, além da educação física, eu fui para o handebol. E joguei handebol há muitos anos. Hoje você pergunta para um adolescente se ele sabe alguma regra de handebol, ele desconhece. É verdade. Então isso preocupa porque às vezes os pais não têm essa disposição. A escola que poderia apresentar o esporte para a criança também não apresenta. E cada vez mais estamos gerando gerações de crianças, adolescentes e adultos sedentários com hábitos alimentares cada vez piores. Caramba, gente. Estamos falando aqui com a Ana Paula Guilherme, que é endocrinologista, fala dessa doença crônica que já é uma epidemia, que é a obesidade. E a obesidade não é simplesmente estética, né, Ana Paula? É muito perigoso e está vindo de hábitos não saudáveis de toda uma família. Sim. Para a gente tornar um pouco mais leve essa conversa, eu preparei um quiz e eu quero saber se você está antenado, então, nos hábitos saudáveis aí no nosso dia a dia. A Ana Paula vai, junto com a gente, fazer esse quiz. É o nosso quiz da saúde. Saiba se você está antenado aí nos hábitos saudáveis, para você não ultrapassar o limite aí e tornar esse excesso de peso um problema no seu dia a dia, até na sua saúde. Vamos para o nosso quiz? Uma pergunta simples. Ir à padaria a pé não interfere na minha saúde? Falso ou verdadeiro, gente? Às vezes a pessoa pode pensar, né, Ana Paula? Pô, mas só até a padaria é uma quadra só. Isso não vai fazer diferença no meu metabolismo. Mas eu acho que essa questão ela é muito mais ampla, né? Muito mais ampla. Na verdade, a gente tem que ficar atento assim, né? Tudo que eu faço a pé, de alguma forma, eu estou apresentando um esforço para o meu corpo. Tem um estudo bem bacana. A gente cada vez mais tem tentado buscar esclarecimentos a respeito da síndrome metabólica, que eu acho que é o adoecimento do século. A base da síndrome metabólica sempre vai ser uma exposição excessiva a açúcar e o sedentarismo. Então existem estudos que mostram que atividades muito leves, então se eu comparar uma pessoa que tem o hábito de terminar de almoçar e dar aquela coxadinha no sofá, deitar e dormir 15, 30 minutos, não precisa ser um sono prolongado, uma soneca logo depois do almoço.
com uma pessoa que faz qualquer coisa que se mantenha ativo. Por exemplo, terminei de almoçar, ao invés de sentar no sofá e ficar acostadinho, faço uma série de 30 agachamentos, só que simples. 30 agachamentos, descanso. 30 agachamentos, descanso. Essa pessoa que faz 10 a 15 minutos de exercício logo após a refeição, metabolicamente ela está protegida com relação ao que sentou no sofá. Sabe aquelas bicicletinhas? É um negócio bem legal assim de reabilitação, quando as pessoas têm derrame. As fisioterapeutas de hospital usam muito uma bicicletinha que tem uma corcovinha assim e um pedalzinho, só aquilo. Então vamos supor, se eu tenho o hábito de tomar um café da manhã, que eu como uma boa proteína, como um carboidrato, tomo lá meu café, meu suco, meu leite, enfim. Ao término do café da manhã, tenho o hábito de buscar as notícias do dia. Se eu buscar essas notícias do dia sentado, olhando lá a tela do meu celular ou o jornal impresso, enfim, eu estou metabolicamente inativo. Aquela bicicletinha, olha a bobagem. E aquilo não tira minha capacidade de concentração. Aqui, ó, no meu pezinho aqui, ó, tô pedalandinho a bicicletinha e tô lá no meu Instagram, eu estou me tornando metabolicamente mais ativo. Nossa. Então, por mais inocente que seja a atividade física, ela sempre vai ser melhor. Eu brinco assim, se quando a gente saísse da churrascaria, a gente pudesse ir caminhar no parque, legal. O efeito metabólico daquele alimento ia ser infinitamente menor do que quando eu saio da churrascaria e volto para minha casa. Mas eu achei que depois do almoço a gente tinha que dar uma descansada. Então, porque o que acontece? Todo exercício físico vai ajudar a sequestrar o açúcar da corrente sanguínea, vai ajudar a tirar. Então, o açúcar, e aí a gente tem que ter claro assim, né? Açúcar não é só o açúcar branco, não é só o açúcar do açucareiro. É o alimento sendo absorvido e quebrado como açúcar. É a principal fonte energética, a gente precisa dessa energia. Mas isso é o que inflama e é o que faz o estoque. Então, quando eu me mantenho ativo depois de uma refeição, eu consigo aumentar a limpeza da minha corrente sanguínea desse açúcar. Olha, consequentemente, meu corpo está menos tempo exposto ao açúcar, menos inflamado eu vou ficar. Gente, que interessante. Então, depois do almoço, a sonequinha não é recomendada. E aqui também, ir à padaria a pé não interfere na minha saúde. Falso. Né? Falso. Então, qualquer movimento que você faça, qualquer motivo que você deixe o carro em casa vai ser positivo. Positivo. Eu brinco assim, quem tem filho pequeno, quando termina de almoçar, senta no chão, vai empurrar carrinho com a criança, vai montar um quebra-cabeça, você já está ativo. Então são medidas simples que às vezes unem a família de uma forma mais prazerosa e mais saudável e metabolicamente também vai acabar te ajudando. E eu até lembrei de um outro exemplo também, às vezes... ter o costume, às vezes, de chupar uma laranja depois do almoço e você tá ali com a sua família conversando, por mais que não seja um super exercício, mas é melhor do que às vezes estar no sofá, na tela, né? Cada um individualmente. Coxado, né? Eu falo, coxadinho, né? E os benefícios não vão ser só físicos, né? Vão ser pra muito família, maiores. Né? Pra família. Perfeito. Gente, a gente está num quiz da saúde super legal aqui com a doutora Ana Paula Guilherme, que é endocrinologista. O tema é obesidade. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Você precisa estar com a gente porque eu quero saber se você está antenada aí com os hábitos saudáveis. Voltando então aqui no nosso bate-papo sobre obesidade e hábitos saudáveis com a doutora Ana Paula Guilherme, nossa endocrinologista. Vamos então continuar nosso quiz. A primeira já foi, vamos para a segunda pergunta para ver se todo mundo aí está sabendo sobre hábitos saudáveis. Sentiu sede? Beba. Gente, vamos lá. Sentiu sede? Beba água, refrigerante ou suco? Essa é fácil. Refrigerante a gente sabe que dá para cortar, acho que ninguém vai falar B, né? Mas fala um pouco do suco. Os viciadinhos no refrigerante talvez vão falar refrigerante. Verdade. Meu vô falava que ele tinha que beber refrigerante. Eu não sei porque que ele colocou na cabeça que o refrigerante era melhor. Que ele falava que a água não fazia bem para ele. Eu ouço eu ouço com uma grande frequência que mas quando eu tomo água eu tenho náusea.
Então, Ah, Jesus. e o refrigerante tem gases, Na ele verdade, ajuda. na digestão, enfim. O que acontece com os sucos? O suco industrializado não, porque é o suco industrializado. Perfeito. Os sucos, numa categoria geral, devem fazer parte do nosso hábito alimentar? Não. A gente tem que lembrar sempre que, mas o suco da fruta natural, eu não vou colocar açúcar. Não. Quando eu faço um suco, vamos pegar o suco de laranja, que é o mais comum. Quanto, em média, eu preciso espremer de laranja para fazer um copo de suco de laranja? Verdade. Uma média de 4 a 5 laranjas. Verdade. Quantas calorias tem cada laranja? 60 a 80. Então vamos pegar menos, vamos pegar uma laranja pequenininha, 60 calorias. 60. Vezes 4, eu já tô ingerindo ali 240 calorias. Só de suco. Aí um copo. Um copo. Daí 240 calorias de suco, no qual para fazer o suco, eu tirei toda a fibra da fruta. Que é uma parte importantíssima. E deixei só o que da fruta? O açúcar. Então, o suco, a gente tem 2 sucos que endócrino não fica nervoso, que é o suco de maracujá e o suco de limão. Mas você tem que estar disposto a tomar sem adoçar. Ah, meu Deus, daí dificultou a vida. Aí compliquei. Então, assim, mas como eu falo que tudo é hábito, eu sou adepta ao suco de maracujá e ao suco de limão sem adoçar, mas sem usar nem adoçante. Uhum. Mas eu fui adaptando meu paladar a isso, e é igual a história do café com açúcar e sem açúcar. É uma questão de você ir adaptando e aceitar aquilo como uma mudança para melhora da tua saúde, para melhora da tua qualidade de vida. Então, a gente tem que ficar atento a essa questão do suco. Mas o suco de uva integral, ele tem muito antioxidante, mas ele é praticamente açúcar puro. Então, na sanidade mental normal, qual pessoa vai pegar 4 a 5 laranjas e vai comer 4 a 5 laranjas numa sequência? Muito difícil. E mesmo quando eu faço um comparativo dessas 4 a 5 laranjas que eu vou comer, ao invés do suco que eu vou tomar, a fruta tem a fibra. Essa fibra da fruta é fundamental para diminuir o pico de açúcar que aquela fruta vai gerar no meu corpo. Então, quanto mais pico de açúcar eu tiver na minha corrente sanguínea, pico de glicose, mais pico de insulina eu vou fazer. E aí a gente volta na história da inflamação em virtude desses picos de glicose e picos de insulina. Então, opção 1, sempre, água. Junto da refeição, a gente orienta que as pessoas não comam e bebam, porque a gente está comendo e bebendo. Então, o líquido ele vai ocupar um espaço no meu estômago. E isso também vai gradativamente fazendo com que o meu estômago acostume a ficar cada vez mais cheinho. Isso vai fazendo com que o meu apetite se torne aumentado. Então, deixar o líquido 30 minutos antes das refeições ou 30 minutos depois, de preferência usar água, deixar o refrigerante e o suco para situações esporádicas. Perfeito. E a frutinha depois do almoço? A fruta depois do almoço. Uma laranjinha. Porque aí o que acontece? Aí eu fiz uma refeição completa, eu comi uma boa fonte de proteína, eu comi uma boa fonte de fibra junto dos vegetais e dos legumes, eu comi, se eu tenho o hábito de comer o meu arroz e o meu feijão, aí a fruta que entra na sequência, ela gera um impacto glicêmico menor também, porque eu tenho toda essa ordem alimentar para ser absorvida no meu aparelho digestivo, a fruta vai entrar por último, também vai gerar um impacto glicêmico menor. E com a fibra. E de preferência, a fruta inteirinha. Inteirinha. Legal. Laranja tira só a casca e come a fruta todinha. Olha aí, gente, maravilha então, hein? Menos suco durante as refeições e aqui a nossa resposta é a água. Vamos para a próxima. Próxima pergunta, quero comer uma sobremesa no jantar, esporadicamente, né, Ana? A melhor escolha será sorvete de morango, banana com canela, 1 colher de doce de leite, chocolate 50%. Tem uma única resposta aí? Fala um pouquinho, no geral, sobre sobremesa e essas opções. Sabe que é muito louco o que eu vou falar e a gente tem que lembrar sempre que a diferença entre o remédio e o veneno vai ser sempre a dose.
E por Legal. incrível que pareça, se a gente olhar isso, se a gente for pelo que é mais natural, que não é o industrializado, que não tem aditivos químicos, a gente ficaria com a opção B, que é a banana com canela. Mas eu preciso lembrar que a banana é uma das frutas de maior índice glicêmico. Ou seja, é uma fruta que sozinha, talvez ela faça mais mal do que bem. Por causa do teor de açúcar da própria fruta. E é uma fruta que tem alto índice glicêmico com baixo teor de fibra. Então, por incrível que pareça, talvez aqui, eu, Ana Paula, optaria pelo chocolate 50%. Gente, olha que notícia boa! Incrível isso. Mas aí é o que eu falo, não é uma barra de chocolate 50%. Assim. São 2 quadradinhos. Então, se você tem essa capacidade da moderação e depois de uma refeição completa, você pode sim comer o chocolate 50%, 70%. De novo, mas é horrível o chocolate 50%, 70%. Mas é costume, é o paladar mesmo que você falou. De novo, a gente vai estar ensinando o paladar a se expor a uma quantidade menor de açúcar. Consequentemente, no decorrer do tempo, o chocolate 50%, 70% também passa a ser prazeroso. Olha, verdade. E qual que é a principal diferença, então, se a gente pensar assim, em pico, né, em impacto de glicose e insulina no corpo, entre a opção B e a opção D? O chocolate ele tem um teor alto de gordura. E a gordura, por incrível que pareça, ela ameniza o impacto de glicose que o adocicado do chocolate vai gerar no nosso corpo. Gente, então, por incrível que pareça, nessa opção, nessas 4, o chocolate 50% seria o menos agressivo nessa questão do impacto glicêmico. Perfeito, gente. Quanta informação boa, hein? Vamos para a próxima pergunta. O prato ideal deve conter só salada, legumes, carne, salada, legumes e um carboidrato, salada, legumes, carboidrato e proteína. Opção D, com certeza. Letra D. Então, o que acontece? A gente passa por um momento de uma nutrição meio atrapalhada, né? Em que as pessoas endemonizam o carboidrato, como se o carboidrato fosse o grande vilão da nossa vida. As pessoas endemonizam o glúten, as pessoas endemonizam lactose, e não é isso. Glúten e lactose têm problema para quem é intolerante, para quem tem alergia a esses alimentos. Quem não tem nada disso, a nossa dieta é uma dieta, desde que o homem é homem, baseado em grãos e em proteína. Jesus partiu o quê? Pão. Jesus multiplicou o quê? Peixe. O pão e os peixes. Então, e no tempo de Jesus as pessoas eram gordas ou magras? Magras. Parabéns. Então, é isso que a gente tem que ficar atento. Por quê? Porque naquela época a gente tinha muito menos recurso e muito menos alimento. Os apóstolos saíram para buscar alimento para aquela multidão para a qual Jesus estava pregando e eles conseguiram poucos pães e poucos peixes, porque o alimento não era em abundância. Então, quando a gente ingere um alimento, mas ingere com moderação, a gente entende essa capacidade da saciedade, vai me fazer mal se eu não for intolerante. Então, é isso que a gente tem que ficar atento. E tem uma coisa muito legal do alimento, do prato completinho, que é respeitar a ordem alimentar. Essa dica é muito valiosa. Quando a gente ingere primeiro a salada, na sequência o legume, a proteína, e eu deixo o carboidrato para colocar por último no prato, eu gero um impacto glicêmico menor desse carboidrato. Então, essa ordem alimentar faz diferença quando a gente pensa no pico de glicose e de insulina. Olha. Eu estou ingerindo as fibras e a proteína primeiro. Então, isso me gera duas coisas. A primeira é que quando o carboidrato entrar no meu corpo, que vai ser o arroz, a batata, o macarrão, o nhoque, a lasanha, enfim, ele vai ter menor impacto glicêmico, porque as fibras que entraram no meu tubo digestivo vão lentificar a absorção do carboidrato. E respeitar essa ordem alimentar também faz com que a hora que eu chegue no carboidrato, eu tenha menos fome. Olha, interessante, então, verdade. Quando eu faço o prato, mas o meu prato eu como tudo isso. Mas respeitar essa ordem gera menor pico de glicose e de insulina
E quando eu chego no carboidrato, a tendência é comer menos, porque eu já vou estar saciada por ter ingerido os outros alimentos inicialmente. Gente, uma aula aqui da doutora Ana Paula Guilherme, endocrinologista, que vem passando informações preciosas pra gente aqui. Infelizmente, nosso tempo acabou. Temos que ir embora. Agradeço muito. Eu que agradeço. Mais uma vez sua participação, vai ter que voltar, porque é muita coisa, né? Sim, muita coisa. Obrigada para você que ficou até agora com a gente, tá bom? Pode entrar no YouTube da TV Unicesumar, que você pode assistir tudo de novo, informações importantes aqui com a endocrinologista Ana Paula Guilherme. Obrigada por estar aqui com a gente até agora e até a próxima.